Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que Deus abençoe a você no momento em que tu vai assistir este vídeo. Aqui é o pastor Adriano, mais uma vez. Venho gravar este vídeo para incentivar e ajudar as pessoas a se aprofundarem sobre a realidade que o Evangelho de Cristo vem vivendo neste momento. Então, antes de mais nada, eu vou fazer uma oração e pedir que você feche os seus olhos e possa acompanhar esta oração comigo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos reunidos, Senhor Deus, para gravar mais este vídeo. Venho lhe pedir total direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos ensinar, venha falar conosco, venha nos despertar o interesse pela leitura da Tua Palavra, pelo conhecimento do Teu Evangelho, para que verdadeiramente possamos ter um encontro com o Senhor, para depois fazer a obra do Senhor como convém, como o Senhor nos deixou e como deve ser feita. Perdoa nossos pecados e nos ajude, Senhor Deus, nesta peregrinação, toma total controle e nos abençoa desde agora. Amém. Eu faço questão de sempre invocar a presença de Deus, porque a obra de Deus não pode ser feita de qualquer forma. O que nós estamos vendo nos dias de hoje é que as pessoas estão brincando de ser crente. Não gosto muito dessa palavra crente, eu gosto de usar a palavra cristão por fundamento. E as pessoas brincam não só de ser crente, mas brincam também com o próprio nome de Deus. E a obra de Deus ela deve ser levada assim com muita seriedade, muita responsabilidade, principalmente quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para anunciar a sua mensagem. Quando nós nos colocamos diante de Deus para colocar a mão no arado e cumprir com esta missão que o Senhor Jesus nos deu para fazer essa obra. Então a gente deve utilizar de todos os meios necessários para que as pessoas sejam alcançadas. Existem muitos irmãos, pastores, colegas que já usam as redes sociais para anunciar a palavra de Deus, para ensinar, e isso tem edificado a vida de muita gente. Pessoal, eu quero pedir desculpa porque a luz ali ofusca um pouco meus olhos, então vocês vão perceber eu com os olhos fechados. Mas vamos tratar do que é importante. Eu gostaria de tratar de um assunto muito, muito, muito importante aos jovens, homens e mulheres. Vocês sabem que nós estamos vivendo, um tempo que forças sobre-humanas e das trevas têm atingido sem pausa a igreja para destruir o que Deus fez. E destruir o quê? A família, a sociedade e os valores de Cristo e de Deus. Certamente há uma grande onda de cristofobia no mundo. Infelizmente, muitos crentes são responsáveis por essa cristofobia. Mas este é um outro assunto para um outro vídeo. Esses valores de Deus, da qual citei acima, foram relativizados. Isso é muito sério. Em muitos lugares, enquanto estamos aqui, falando de Deus, crentes estão sendo massacrados, torturados e mortos. Mas entenda, essa não é a perseguição mais perigosa, né? A perseguição mais perigosa nos nossos dias atuais é a ideológica, é a filosófica, é aquela que vem de mansinho, devagarinho, se aninha, se instala e vai minando a fé cristã, vai destruindo os fundamentos, e é essa onda que nós estamos vivendo hoje. E aonde estamos vivendo esta onda? Nas universidades, nos parlamentos, nas cortes do país. Esta onda vem arrebanhando e levando pessoas para o abismo, onde nações outrora protestantes e evangélicas estão se curvando já há algum tempo e colocando-se de joelhos diante desse ataque tão sutil dessas correntes citadas acima, correntes filosóficas e etc.
Em tempos assim, não é possível uma igreja tímida, gente, e nem covarde, e de uma igreja que se conforma com este século. Paulo fala, não vos conformeis. Nós precisamos resistir a essa onda. E para resistir a essa onda é necessário muita dedicação. Portanto, eu vejo como maior necessidade em nossa geração de um poderoso avivamento espiritual, com urgência, de forma urgentíssima, urgencial. Isso só virá com lágrimas, gente, e humilhação diante do poderoso Deus. É isso que a Bíblia, humilhai-vos perante Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Na Europa, o cenário é de uma igreja coberta de cinzas e de escombros. Na Europa, o cenário é de apostasia e de morte espiritual. Um cenário desolador. Lá na Europa, as pessoas não querem mais saber de Deus. As pessoas não conseguem nem mais ouvir de Deus. As igrejas fecharam. Poucas igrejas estão abertas e de vez em quando vai alguém lá. Na América do Norte, nos Estados Unidos, as igrejas estão rendidas ao liberalismo. No Brasil, algumas igrejas já se renderam ao liberalismo também, e outras ao sincretismo religioso. A mistura de religiões dentro da congregação de Deus. Mas aqui no Brasil ainda há tempo de vencer essa morte espiritual, essa onda de ateísmo crescente, onde as pessoas preferem ser ateus. Como vencer isso? Como alcançar o avivamento? Como mostrar para as pessoas, de fato, que Deus ele é o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra? Para começo de conversa, temos que nos humilhar antes de mais nada, diante do Criador. Nós que nos denominamos cristãos, diz a Bíblia, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, se arrependendo de todo o coração, mudando o curso de nossa vida e de nossos pensamentos. Pense em Deus e coisas extraordinárias acontecerão em minha vida e em sua vida também. Então, é a partir deste motivo, gente, que eu queria, de coração, tratar com vocês de forma resumida, claramente, resumida e panorâmica, algumas correntes filosóficas de muita importância para entendermos melhor algum fenômeno dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas em nossos dias, esse fenômeno que derrubou igrejas pelo mundo, que fez com que as pessoas cometessem apostasia e voltassem para os seus fundamentos mundanos. Eu sou um defensor, antes de mais nada, que todo cristão tem a obrigação de conhecer a história da igreja de forma profunda, não é superficial, não é lendo artigo, não é lendo livros mesmo. Isso é essencial para você, cristão. Eu advogo ou defendo que não há como você amar aquilo que você não conhece. Você só ama a Deus porque você foi um dia meditar na palavra. Entenda isso. Compreenda isso de verdade. Vou repetir. Não há como você amar aquilo que você não conhece. Leva isso para a tua vida em tudo que você for fazer ou fizer. Entenda, a história pode ser a nossa pedagoga ou a nossa coveira. A história pode ser a pedagoga ou a coveira. Mas o que está acontecendo? Infelizmente, a história vem sendo a coveira de bilhões por este mundo moderno e não a sua pedagoga. Portanto, preciso te dar um conselho, meu amigo. E esse conselho aqui é um conselho muito importante, um conselho de cristão, de como cristão, leia a Bíblia sobre tudo. Leia, mas não negligencie, aqui é a Bíblia, o estudo da história da igreja a partir do livro de Atos dos Apóstolos, seguindo os séculos vindouros. A leitura para conhecer a nossa própria história, para nos situarmos, para entendermos onde estamos. Eu me alegro da igreja onde iniciei o meu ministério, iniciei o ministério porque foi na Igreja Batista
em que eu aceitei Jesus em 1989, a Igreja Batista de Rancho Novo, ainda lá na adolescência. Jamais irei, agora onde eu comecei o ministério, cuspir no prato que comi, onde fui sagrado ao diaconato e logo após ao ministério pastoral desta igreja. Porém, tenho uma recordação negativa, e aqui a tendência não é falar mal, eu não gosto disso, é só uma crítica, uma negativa de um episódio que me atrasou durante um tempo. Mas creio também que tudo, gente, contribui para o proveito daqueles que amam o Senhor. E o que aconteceu de fato para eu considerar esse atraso? Foi quando ainda era diácono. Eu sentia um profundo desejo de estudar e cursar a teologia, ser um teólogo. Era uma coisa que eu queria muito na juventude. Contudo, fui desencorajado pelo pastor presidente daquela obra. Esse pastor, ele já fez a passagem. Quando ele fez a passagem por volta assim dos seus 92 anos, salvo engano, bem idoso mesmo. Ele conseguiu me convencer que a teologia era ruim. Presta atenção, isso é muito sério. E qual foi o argumento que ele usou para me demover do meu objetivo, o objetivo que eu tinha em mente, porque eu sabia que ao cursar teologia na juventude, isso ia me aperfeiçoar como pastor. Ele disse que a teologia não servia para nada. Pois é, acredite. Ele disse isso em um tom de desprezo ao conhecimento em que eu queria buscar, mas não era só comigo, não. Era com demais jovens. Eu era muito jovem na época para entender o significado daquela fala, o que ele disse. Mas hoje, já com barba branca, né, mais experiente, e com o passar das décadas, já na condição de avô, entendi que o que foi dito naquela época, eu não esqueço daquele momento, era apenas uma forma de alienar a minha pessoa e os jovens futuros pastores que ali seriam formados. O objetivo era para controlá-los mais facilmente. Esse era o objetivo, não tinha outra explicação. Aí tem um contexto que eu não vou trazer aqui. Depois de um tempo, descobri que este pastor, que já fez a passagem, ele tinha formação teológica. E vi que ele agia pura e simplesmente para alienar de forma ditatorial, não querendo que eu mudasse a minha cosmovisão. Porque a cosmovisão, ela muda quando a gente vai buscando o conhecimento, principalmente com a palavra de Deus. Mas graças a Deus que nessa época eu fui para dentro dos estudos e me formei. Mas ele dizia que eu me formei em Direito, né? Mas ele dizia também que até cursar Direito não era bom. Eu botei peito e estudei. Dizia que estudar Psicologia nada era bom. O negócio era você ficar na ignorância mesmo. Esse era o objetivo. Hoje eu sou um estudioso da teologia. E te digo que faças o mesmo. Se você quer ter uma ascensão, faças o mesmo. Não despreze isso. Mas voltando ao assunto das importantes correntes filosóficas, como, por exemplo, eu vou fazer a citação de algumas correntes que todo cristão deveria estudar, porque elas invadiram a igreja. Eu vou falar para você ler sobre o racionalismo e o empirismo. Você estudar sobre o iluminismo e o idealismo. O materialismo dialético também. Isso é muito importante você conhecer essas correntes. O evolucionismo, se apegando com profundidade, você deve conhecer o livro de Darwin, Darwinismo. Antes de continuar, gostaria de dizer para você que Charles Darwin lançou em Londres, salvo engano, foi lá na Inglaterra, em 1859, um livro chamado A Origem das Espécies. Este livro teve muita influência, até hoje nas escolas. Nesse livro contém nada mais, nada menos do que 800 verbos no futuro do subjuntivo. Ou seja, não se afirma nada, gente. Foi daí que surgiu o evolucionismo teísta. Mas isso é um assunto para outro vídeo, para outro debate, em que terei o prazer de estar aqui com vocês. Entenda também a psicanálise freudiana e o existencialismo. Estou te passando aqui
alguns, poderia dizer, exemplos de correntes filosóficas que te ajudará como cristão, como pastor, em alguma direção, para você enxergar com facilidade o que está acontecendo dentro da igreja, como isso invadiu as igrejas e destruiu muitas delas. Porém, desejo aqui neste vídeo tratar apenas de 3 correntes filosóficas neste momento, neste vídeo, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem curta. Eu estou longe aqui neste vídeo de esgotar o assunto é amplo, nossa, é papo para 500 vídeos, né? Vamos dizer assim. Mas eu queria falar do utilitarismo, do pragmatismo e do positivismo. Mas o objetivo é trazer você, falando dessas correntes filosóficas, ou melhor, despertar em você o desejo pelos estudos, para um melhor aperfeiçoamento como homem de Deus e mulher de Deus. Bem, vamos lá agora, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, não ficasse disperso. Eu vou citar alguns nomes aqui, como por exemplo, John Stuart Mill, que teve seu período de vida entre 1806 a 1873, século XIX. Ele ensinava que a ação certa é aquela que promove a maior felicidade do maior número possível de pessoas. Tá? Para ele, não há fator moral. O importante é levar vantagem. Essa corrente defende isso. Não há fator moral. Se está levando vantagem, está legal. Nos nossos dias, tem alguém que age desta forma ou estou enganado? Você conhece alguém que trabalha para tirar vantagem, que usa as pessoas? Diz John Stuart Mill que se inúmeras pessoas estão levando vantagem, você não entra no mérito se é certo, se é errado, se é lícito, se é ilícito, se é moral, se é imoral. Houve vantagem? Toca o barco. Você não deve entrar nessas discussões, segundo esse pensador, segundo essa filosofia. A questão é, estou levando vantagem? Se sim, a resposta para isso, se é vantagem, se a resposta é positiva, segundo essa corrente, vai, guerreiro, prossiga. E Jesus não nos ensina isso. Agora jogue esse pensamento filosófico na vida empresarial, na vida comercial, jogue nos relacionamentos, joga lá, né? É só você colocar, joga nos relacionamentos, jogue esse pensamento nas relações humanas e familiares. Você verá um desastre que isso vai produzir lá nessas relações. Quantas pessoas hoje se cansam com essa visão utilitarista, por interesse? Quantas pessoas se divorciam por causa dessa visão filosófica? Gente, isso é sério. Essa visão filosófica e utilitarista, né? Isto é, estou com você até a hora que me convém. Isso acontece todos os dias e a cada momento. Já aconteceu comigo, gente. Não aconteceu com você? Por este motivo, a Bíblia precisa ser o nosso norte, sendo, vamos dizer, sendo um corpo de Cristo, né? Como eu poderia dizer? O norte segundo Cristo. Interesse de todos e não apenas de si mesmo. Jesus nos ensina, o interesse tem que ser de todos e não apenas de si mesmo. Paulo mostra isso. O exemplo do rapaz que vai namorar a moça até ir para a cama com ela. Depois de conseguir isso, a abandona sem dó e piedade. Ele apenas queria. E o que ele queria? Ele queria, como se brinca por aí, eu até não gosto disso. Pegou a laranja, chupou o caldo da laranja, depois pegou o bagaço e jogou fora. É isso que as pessoas estão fazendo. Estão usando as outras em todos os sentidos da vida. Isso é um exemplo de ideia utilitarista que está dentro da igreja também. Quantas amizades, gente, utilitaristas, né? A pessoa se aproxima de outra pessoa apenas para tirar proveito. Não é só de dinheiro, não. Para sugar alguma coisa, porque só tem essa perspectiva, que é levar vantagem. Ou seja,
levei vantagem, alcancei meu objetivo, dana-se a dor alheia. De forma bem resumida é isso. Às vezes a pessoa não vai nem com esse pensamento, mas involuntariamente, inconscientemente ela age assim, sem perceber nem conhecer o utilitarismo. Vamos partir para uma outra corrente chamada pragmatismo, e aqui eu quero que você preste atenção. O patrono do pragmatismo foi William James, um filósofo estadunidense que viveu também no século XIX e no início do século XX, 1842, 1910. Essa talvez tenha sido a filosofia dos Estados Unidos mais importante, mais conhecida e mais popular do século passado. O que diz, o que apregou, o que fala o pragmatismo? Ele preceitua que a verdade é o que funciona. Presta atenção. A pergunta, segundo essa corrente filosófica, não é: isso é certo? Não é isso. Isso é certo, mas isso dá certo? Essa corrente está preocupada com o que vai dar certo, o que funciona. O único teste para a verdade são as consequências práticas dessa filosofia. A verdade, portanto, gente, é relativa. Isso é muito sério. Tudo está hoje relativizado, inclusive os princípios de Deus. Se você parar para perceber, olha hoje o mundo empresarial, comercial, perceba as relações internacionais, a geopolítica no mundo, principalmente neste momento de guerra. Veja se não é justamente esse pensamento pragmático que está governando a mente das pessoas, inclusive nas igrejas. Isso muito forte na igreja, viu? Porque você tem que conhecer as correntes. E aqui mora um grande problema e desastre da fé de nossas igrejas. Estudar essas filosofias é importante para defender a fé, a sua fé, e enxergar se elas estão entrando na igreja e deturpando o evangelho de Cristo. E está entrando forte, e está entrando forte essas filosofias na igreja. Por quê? O sujeito responsável pergunta assim: o que a pessoa ou você quer, por exemplo? Mas você decide. O que as pessoas querem? O que as pessoas querem? Porque o retorno tem que ser isso aqui. Querem ouvir sobre prosperidade? A pessoa vive num país oprimido financeiramente. Então, vamos falar de prosperidade. Né? Fácil, né? Mas a Bíblia não ensina isso. O que as pessoas querem? Eles vão perguntar. Tem muita gente pobre, gente, que não tem acesso à saúde. Então, pensam eles, vamos falar de curas, vamos formar um culto de cura divina. E a Bíblia não ensina isso. O que as pessoas querem? Nós vivemos num país sincrético, de muitas crenças, de muitas religiões. Essa mistura não só de raças, mas de religiões e crenças. Então vamos falar de ambiente místico. Não é o que está acontecendo aí? Ambiente místico, de sal grosso, de rosa ungida, de toalha suada e etc. Vamos levar as pessoas para esse campo. Então você arrasta as pessoas para aquilo que Jesus não pregou. E o que é isso? O que é isso? O pragmatismo. Ele não quer saber se isso é verdade, se isso tem base bíblica, né? Não quer saber se tem amparo nas escrituras, não quer saber de nada disso, misericórdia. Apenas quer saber se isso vai dar resultado lá no templo, na igreja. Se der, usa. As pessoas vêm, as pessoas gostam, as igrejas ficam lotadas para escutar esse tipo de pregador. É isso que é pragmatismo religioso. Isso funciona lá nas empresas, pessoal. Funciona no governo, né? Funciona nas universidades muito bem. Funciona nas instituições humanas por esse tipo de pensamento pragmático. Mas na igreja é um crime contra a fé, é a negação do evangelho de Cristo, é a deturpação do que o Senhor e os apóstolos nos deixaram. Agora, vamos para outro pensamento e último, para outra corrente chamada positivismo na visão sempre panorâmica. Eu quero, a partir disso, despertar em você um conhecimento. O positivismo, o pai dessa corrente filosófica, chama-se Augusto Comte, você já deve ter ouvido falar, entre 1878 e 1957. Augusto Comte dizia o seguinte: se o ensino básico era a raça humana,
com o ensino básico, se tivesse toda a educação, seria uma raça superior. Eu concordo com ele que nesse sentido, pois eu acredito que a educação ajuda uma nação ou aonde estiver ajuntamentos de pessoas, as ideias bem debatidas pelo conhecimento, espanta a ignorância. A educação ajuda a espantar a ignorância. Por isso estamos aqui assistindo este vídeo, para espantar a ignorância. E Augusto Conte defendia isso e eu concordo. A educação é a base de uma boa sociedade, de uma boa igreja, de uma boa nação. É ter excelente educação desde a infância. Acredito que ninguém duvida que a educação é a base para tudo. Eu sou um defensor. Porém, a pergunta é só educação? Isso basta? Só educação basta? Augusto Conte acredita que o avanço da raça humana seria através de 3 correntes. Pega aí, primeiro, o teológico ou fictício. Ele acreditava, mas vale destacar aqui, queridos, que teológico para a gente, isto é, nós protestantes evangélicos, não é fictício não. Teologia não crê em lendas e nem em mitos e quimeras. A teologia, irmãos, é o estudo de Deus. E Deus é o objeto do nosso conhecimento, a começar pela Bíblia Sagrada em primeiro lugar. Você pega a Bíblia, você começa a estudar e a partir dali se despertará em você outros sentimentos para se aprofundar. Segundo, metafísica ou abstrato. Aqui a pessoa começa devagar, numa linguagem mais metafísica, mais abrangente, para chegar no final e o último estágio mais maduro, mais consciente, que é o científico ou positivo. Deixa eu pegar um fôlego. O grande aspecto do positivismo, queridos, é o seguinte: o século XX, eu percebo, eu entendo, eu acredito, que foi o suficiente para derrotar as próprias teses de Augusto Conte, que viveu no final ali do século XIX, que mostrou que só a educação não basta. As experiências mostraram isso. Veja você, se só a educação bastasse, nós daríamos o seguinte passo. Então, o Congresso Nacional em Brasília seria o modelo máximo do padrão de moralidade, de valores que nós bateríamos palmas. O STF, o Supremo Tribunal Federal, seria o lugar de gente diferenciada. São doutores da lei. Temos que admitir que a vasta maioria de nossos representantes, muitos deles homens e mulheres, muitos dignos, que merecem nosso maior respeito, seriam todos muito bem-vindos, né? Muito bem, aliás, muito bem vistos, né? Muito bem postados moralmente falando, porque essas pessoas têm doutorado, mestrado, doutorado, mas você percebe como muitas delas agem. Por quê? Porque são pessoas instruídas. Teríamos que admitir, então, segundo Augusto Conte, que os homens cultos teriam uma vida moral irrepreensível. Mas é isso mesmo, é só você olhar. A prática mostra isso? Não. O problema do homem não é só formação ou informação, mas o homem carece também de transformação, e essa transformação só vem por intermédio de Cristo Jesus e a novidade de vida. Apenas dar conhecimento ao ser humano sem mudar a sua perspectiva de sua vida, sem transformar sua cosmovisão, pode levar este homem a ser uma pessoa mais perigosa ainda. Temos que admitir que homens como Hitler, por exemplo, Mussolini, entre outros, não eram homens tolos no sentido da ignorância, ou indoutos, sem cultura, sem educação formal. Concorda comigo? Eles eram maus, mas não eram burros, ignorantes. Então o positivismo equivoca-se por entender que o ser humano é um ser mais amplo, mais completo, que o homem não é apenas um corpo, que o homem não é apenas uma mente, mas que o homem também é um ser espiritual e que ele precisa de ter valores morais que vão reger sua conduta e pautar a sua vida e direcionar seus passos, que vão levar ele a ser um ser humano não só instruído, mas a ser uma fonte, aleluia, uma fonte de bênçãos para as pessoas à sua volta e ao seu redor. Senão você vai dar toda a instrução para o homem e ele vai usar
toda essa inteligência e toda essa bagagem e esse acervo para oprimir ainda mais os fracos e surrupiar ainda mais o pobre. Gente, isso é um fato, é só você olhar ao seu lado, ficando mais avarento e mais opressor. Quantas pessoas, quando têm um pouco de poder, já ficam opressor? Se elas têm um pouquinho de conhecimento, se sentem vaidosas, se sentem melhores do que as outras, porque lê um livrinho a mais. Quantas pessoas pensam desta forma? Mas o conhecimento deveria nos enobrecer, nos tornares, como diz, uma fonte de bênção. Eu quero te abençoar nesta tarde. Este vídeo está sendo gravado à tarde. Quero que Deus abençoe a sua vida, tua família, que você tire proveito deste vídeo e cresça com ele. Até o próximo vídeo, tenha um bom fim de tarde, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.